Você já se parou para pensar um minuto? Porque hoje em dia tá tão comum sentir tanto medo, infelizmente, com tantas coisas acontecendo ao nosso redor, não é mesmo? O medo, ele vem cada vez mais querendo ali paralisar as nossas vidas. E isso é algo que nós não podemos, né, deixar que o medo ele entre no nosso coração e simplesmente pare, né, o que nós iríamos fazer, os nossos sonhos, né, nossas metas. E isso, gente, está muito profundo hoje em dia, né? Eu falo por mim mesmo, né? Muitas das coisas que às vezes eu gostaria de fazer e simplesmente pelo medo, né? Às vezes a gente não dá um passo à frente, né? E é isso que Deus quer para nossas vidas, né? Que a gente vá confiando nele, né? Sem pensar no medo. E com certeza Deus só nos abençoa se a gente consegue dar esse passo, né? Não tem como a gente ser abençoado se a gente continuar no mesmo lugar que a gente está, né? Nós temos que dar um passo à frente, né? Para que Deus possa estar dando as bênçãos que Ele quer para as nossas vidas. Hoje eu vou ler aqui um versículo da Bíblia com vocês, tá bom? Está em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Esse, é, esse texto, ele é bem curto, né? Mas ele é bem forte e impactante, né? Em todo momento Deus fala, não temas, né? Não tem por que a gente ter medo de algo que Deus quer para a nossa vida. A gente não pode ficar à mercê, né, do medo. Isso, gente, é bastante forte mesmo. Tem muitas coisas que a gente deixa de viver pelo medo, né? Muitas das vezes eu me pego paralisada ali no canto, simplesmente com medo que algo venha acontecer na minha vida, né? E a gente tem que sempre lembrar desse versículo, porque Deus fala aqui claramente: eu sou teu Deus, eu te fortaleço, né? Então, nas horas do medo, nós temos que parar, pedir forças a Deus para que Ele nos fortaleça, para que a gente vá adiante, que a gente não fique paralisada, né? Porque Deus é a nossa fortaleza. Não tem como, né, a gente caminhar e ir para frente, quebrar algum, né, alguma tabu, alguma coisa que a gente nunca conseguiu fazer sem a ajuda de Deus. Nós temos que estar ali de joelhos, pedindo forças a Deus, que com certeza Ele nos ajuda. E é bastante importante que a gente entenda, né? Tenha esse entendimento que o medo, ele sempre vai estar aqui presente em nós, né? Até por causa de tudo que está acontecendo no mundo, né? De violência. Às vezes você tem medo de sair de casa, assim, às vezes como eu. Às vezes eu tenho medo de ir para a igreja sozinha com os meus filhos, pelo medo da violência. Mas não podemos deixar que essas coisas, né, do mundo, né, que estão tão aí fortes, né, nos paralise. Nós temos que pedir forças, né, a Deus para que a gente vá em frente, porque às vezes, infelizmente, as coisas ruins no mundo podem acontecer em qualquer lugar, né? A gente pode estar na rua da nossa casa ou em qualquer lugar, gente. A gente não pode estar pensando, se eu sair, né, pode acontecer algo de ruim comigo. Nós temos que ter esse pensamento, né?
E é muito importante sempre estar pedindo a Deus para que tire o medo do nosso coração, porque sempre vai ter algum medo sobre alguma coisa. Isso não tem como, infelizmente, não ter. O cachorro tá latindo aqui, mas vamos continuar, né? Mas a gente tem que ter, né, esse entendimento. Deus é a nossa fortaleza. E tudo posso, né, naquele que me fortalece, que é em Deus. Então, que você possa pegar essa palavra hoje para você, né, para todos nós, que nós estejamos sempre, né, em oração, pedindo a Deus para que tire o medo do nosso coração, para que o medo não nos paralise, para que a gente possa caminhar com os nossos projetos, com os nossos sonhos, né? Deixar tudo nas mãos de Deus, que com certeza, gente, entregando os nossos sonhos nas mãos de Deus, dá tudo certo, que a gente possa estar caminhando sem medo, né? Confie em Deus, que com certeza as coisas caminham bem. E é isso, gente, a palavra de hoje. Espero que vocês consigam estar lendo esse versículo sempre que o medo bater aí no coraçãozinho de vocês, tá bom? Tchau e até o próximo vídeo.